Hoje, a nossa diretoria, na gestão 2020 e 2023, ela é composta pela Sandra, como a presidente da TOERJ, eu, né, como vice-presidente. A secretária temos a Camila Costa, tesoureira Vera Lúcia Vieira e a Deise Batista. Conselheiras fiscais, nós temos a Maria Luísa Rodrigues, a Marli Pereira e a Rosana Feres. E eu queria só destacar que durante a pandemia mesmo, né, apesar de, a gente continuou, né, a TOESG continuou com as suas atividades, sempre com o objetivo de agregar os profissionais, de instrumentalizar, de qualificar, enfim, né? A gente continuou com os cursos, lives, sempre que foi possível, e felizmente, através dessas redes. E hoje a gente vem aqui apresentar esse tema, que as intervenções terapêuticas ocupacionais em contexto hospitalar. É bem importante destacar que a prática da terapia ocupacional em contexto hospitalar, ela é regulamentada desde 2009, e que essa prática, ela vem de muitos anos, né? Temos muitos terapeutas ocupacionais atuando nessa área, em contexto hospitalar, mas que foi regulamentada em 2009, nós temos resoluções do COFITO, temos portarias do Ministério da Saúde que regulamentam essa prática, certo? E a atuação, segundo uma resolução do COFITO, ela visa a proteção, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação e cuidados paliativos ao indivíduo e coletividade, partindo da percepção, da concepção de integralidade e humanização na atenção à saúde. Então, dito isso, para discorrer sobre esse tema muito querido para mim, e muito importante, acredito, para a categoria. Convidamos a terapeuta ocupacional Márcia Garcia Rogério, um profissional de grande experiência em contexto hospitalar. Ela atua em contexto hospitalar, na rede pública, com experiência há mais de 30 anos. Né? É uma querida. E nesse momento eu vou passar a palavra para ela, tá? Um bom dia a todos, que tenhamos uma ótima manhã, e teremos. Sim. Bom dia a todos. Como a Noicla falou, eu entrei para a área hospitalar em 91, né? E a gente tinha ainda muito pouco recurso, inclusive de experiências de outras pessoas para iniciar o trabalho. Então, a gente foi meio que construindo isso gradativamente, e na medida em que você vai até de uma instituição para outra, você vai vendo perfis diferentes, você vai vendo possibilidades, né, de abordagens diferentes. Então, a gente vinha de um modelo de terapia ocupacional ambulatorial, que era o que a gente tinha até então, consultórios, clínicas, e passava a começar um modelo de assistência nas enfermarias, que era uma coisa nova, que a gente não tinha a menor ideia, pelo menos eu não tinha, de como seria isso na prática. E, aos poucos, a gente vai assimilando, né, as necessidades, vai percebendo as necessidades, o que diferencia o atendimento, o que diferencia a abordagem, como você pode se dirigir às pessoas, né, aos pacientes que ali estão, a diferença apesar de eu ter tido uma experiência bem pequena em pediatria, né, internação pediátrica, porque só num hospital que eu trabalhei que tinha a parte de pediatria, onde eu estou agora também não tem pediatria. Então, essa mescla, né, de possibilidades que você tem, que vai da oncologia à ortopedia, passa pela neuro, passa pela nefro, enfim, passa pelos cuidados paliativos, então você acaba tendo uma visão geral, né, e você começa a perceber quais são as possibilidades que a TO tem em cada tipo de setor, né, em cada área de acesso hospitalar.
Então, hoje a gente consegue ter, no hospital em que eu trabalho, terapeutas ocupacionais na UTI, lotados na UTI, especificamente, que é uma coisa que a legislação ainda não nos protege nesse sentido, né? Em termos de CTI, a gente pode ter um terapeuta ocupacional no hospital e esse terapeuta ser meio que um parecerista. Então, ele atende a uma demanda específica. Mas a gente já tem algum tempo, a gente conseguiu lotar o terapeuta ocupacional dentro da UTI, e esse, aí sim, né, vai meio que por parecer. As salas, amarela, verde, a gente consegue, de vez em quando, fazer um acesso na vermelha, né, embora eu ache que é muito interessante, eu tive duas experiências, na verdade, só, na sala vermelha, e foram bem importantes, porque a gente tem, às vezes, a ideia de que em determinadas áreas o paciente está tão crítico que a gente não teria nada a fazer. Mas nem todo mundo que entra numa sala de pacientes críticos, né, que recebe essa primeira abordagem, ele, de fato, está num grau de gravidade que impeça de se fazer alguma coisa, de se fazer alguma orientação. E, às vezes, dali o paciente volta para casa, né? Ele faz uma compensação, faz um equilíbrio e volta para casa. E, às vezes, ele volta para casa sem nenhuma orientação. E aí, muitas vezes, ele retorna, porque ele acaba caindo nos mesmos problemas. Então, eu acho interessante, né, quando a gente consegue estabelecer, né, ações nas diversas áreas, né, dentro da unidade hospitalar, para que a gente possa, de alguma forma, ter, né, esse olhar mais cuidadoso para os pacientes de modo geral, né, sejam eles pacientes graves, pacientes em coma, pacientes que estão independentes, digamos assim, né, mas que a gente pode já oferecer algum cuidado específico dentro daquela área, né? Então, assim, a gente acaba tendo a partir das avaliações e a partir dos cuidados que a gente vai tendo, a gente começa a abrir ações diferenciadas, intervenções diferenciadas de acordo com a necessidade de cada população, né, que a gente tem ali. Então, hoje eu estou lotada na enfermaria, né? Noícla. Ela estava dormindo. Desculpa, gente, mas é aquilo, a gente tem bichinho e de vez em quando acontece isso. E nas enfermarias, a gente consegue ter o trabalho beira-leito dos pacientes que ainda não podem ser retirados, né, o trabalho de atividade de orientação, de acompanhamento com o familiar. A gente tem o trabalho em que a gente consegue tirar o paciente do leito e a gente vai desenvolver alguma atividade ou vai fazer algum treino de AVD fora do leito. A gente tem grupos que são grupos de troca, de conversa, de atividade, mas que visam muito mais garantir, né, uma percepção melhor desse processo. Tem pacientes que estão muito bem, mas que têm que ficar internados 15 dias, 20 dias por conta de antibiótico. Mas o paciente não tem uma demanda específica. Então, a gente monta grupos, a gente cria grupos, que agora a gente vai recomeçar, porque a gente teve que parar por conta da pandemia. Então, a gente agora vai começar novamente a organizar isso. E esses grupos, eles fazem, às vezes, atividades dirigidas, a gente cria como se fosse uma micro-oficina, e às vezes atividades em que eles escolhem, que é uma maneira deles interagirem um pouco mais, deles trocarem um pouco mais, até as próprias dificuldades que estão tendo por uma internação mais prolongada, para eles até tirarem, né, novas possibilidades do que eles podem fazer ali, às vezes no leito. Então, dali eles tiram atividades que eles levam para o leito, e aí eles têm uma minimização dessa internação, do processo de internação, de isolamento.
E a gente tem grupos dos pacientes que estão muito bem, obrigada, entram, operam, e, tipo, 2 dias, 3 dias depois vão sair, mas vão sair com uma perna enfaixada, sem poder usar, fazer carga, né, nas 2 pernas, usando uma muleta, usando uma bengala, ou com uma imobilização num membro superior, e que teriam, assim, que fazer um pequeno ajuste em relação a retorno para a sua comunidade. Então, esse grupo recebeu até o nome de simulação realística. É um grupo que geralmente é grande, são vários pacientes, porque é uma população, em geral, mais jovem, independente, e que a gente sai da unidade hospitalar, sai do centro da unidade hospitalar, e a gente circula por toda a área externa do hospital, não fora do hospital, mas dentro da área externa do hospital, buscando percorrer, né, um caminho em que eles tenham escadas, tenham rampas, tenham terrenos acidentados, ou seja, que eles possam fazer essa experiência do que eles vão encontrar ao sair dali. Então, às vezes, eles participam 1 vez, 2 vezes desse grupo, e é mais para, tipo, se organizar em termos até perceptivos de como vai ser o deslocamento quando voltar para casa. Então, eles fazem essa vivência, né? A parte, por exemplo, do estacionamento é um terreno mega e acidentado, porque ele é em terra, então a gente vai junto, e aí a gente vai dando algumas dicas quando preciso, tipo, não, ó, posiciona melhor a muleta assim, abre a muleta assim, ou, ó, nesse momento você dá uma paradinha para você se organizar, para poder ultrapassar um determinado obstáculo. Então, a gente vai dando algumas orientações para que eles possam, de fato, voltar para casa independentes e sem riscos, né, em relação ao espaço que eles vão ter na comunidade, né? Isso, assim, a grosso modo, é o que a gente tem de, digamos, de dia a dia na enfermaria. Márcia, então, assim, vocês atuam em pacientes críticos, Sim. né? Pacientes à beira do leito, né? Que seriam os pacientes críticos, através de pareceres que incluem a UTI, Sim. em outros serviços. Vocês têm a opção, esses grupos de à beira do leito, UTI, pacientes críticos, têm demandas bem específicas, né? Que demandam um entendimento sobre a patologia, a internação hospitalar, e os grupos que são pacientes com demandas variadas, né? Que você, quer dizer, a demanda, o objetivo de vocês é bem específico, mas cada um, né? E tem basicamente 2 grupos, né? Então, assim, só para a gente entender a abrangência da atuação da terapia ocupacional em contexto hospitalar. Não é isso? Tá bom, obrigada. Nós somos... Posso perguntar uma coisa? Por exemplo, esse paciente que você atende, e se precisar de um trabalho mais próximo, ele retorna, tem ambulatório para atender? Como é que você faz? Você indica alguma coisa para isso? Como é que você faria isso? Infelizmente, a gente não tem acompanhamento pós-alta, né? Ele recebe a alta com um encaminhamento para uma instituição que tenha um trabalho de reabilitação, ou que faça algum tipo, por exemplo, se precisar de uma prótese, que faça a prótese, faça a protetização. Existe algum assim, convênio com essa instituição? Sim, existem, na verdade, existem 2 instituições em Niterói. Fala, Noite. Assim, a gente acho que depois abre, né, as perguntas para poder... Acho que guarda um pouquinho, Deise, a tua pergunta aí, que a gente, no final, a gente abre as perguntas. Eu só vou fazendo umas intervenções juntos com a Márcia, que a gente mais ou menos conversou, aí a gente abre depois para perguntas, para a gente poder, para ela dar continuidade, pode ser? Então, nós somos agora 2, 4, 6 terapeutas ocupacionais no hospital, tá? Então, tem 6, 7.
acho que 6. E 3 pessoas passam pelo CTI, né? Vamos tentar falar mais ou menos por parte. No CTI, a gente tem um programa específico de prevenção e tratamento de delírio, né? Então, a gente tem a avaliação do CANAICIO, que a gente aplica nos pacientes de risco para delírio, né? Então, o paciente tem que ter algum meio de comunicação, pode ser qualquer coisa, pode ser o piscar o olho, o paciente começa a interagir, a gente já faz a avaliação, né? O CANAICIO dá essa orientação. O paciente pode estar em ventilação mecânica, o paciente pode estar ainda um pouco desorganizado, mas podendo, tá? Se o paciente conseguir levantar um dedinho, apertar sua mão, piscar o olho, e isso for uma resposta coerente à pergunta feita, né? Então, isso a gente vai ver antes. A gente pergunta, sei lá, a gente sabe pelo prontuário que esse paciente tem 2 filhos, casado, digamos que a gente consiga falar com a família, a gente sabe que ele é pedreiro. Então, a gente inicia, quando o paciente está muito ainda distante, né, ainda não está com uma interação completa, a gente inicia com perguntas que a gente tem a resposta e que ele pode responder com sim ou não, através de um aperto de mão, né, ou de um piscar. Então, a gente fala, o senhor é pedreiro? Se é pedreiro, o senhor aperta a minha mão. Então, eu vou começar a avaliar qual é o grau de entendimento, de compreensão, e ele vai me dar uma resposta. Se essa resposta é correta, eu passo para uma outra, né, eu vou tentando outras perguntas dentro desse universo dele. A partir do momento que eu vejo que ele tem uma resposta coerente, embora seja mínima, aí eu posso fazer a avaliação do CANAICIO, ver se esse paciente tem um momento de desorientação, ou se ele tem, de fato, está começando a abrir um processo de delírio. Sabendo dessa história pregressa, se ele tem um quadro anterior de Alzheimer, se ele é um idoso que já tinha alguma desorientação, início de alguma alteração de memória. Então, isso tudo a gente vai levar em conta, mas eles são pacientes de risco, né? São pacientes de prioridade para acompanhamento, para prevenção de delírio. Então, esse é um protocolo que a gente tem, todos os pacientes que têm uma comorbidade ou que têm muita invasão durante a internação, ventilação mecânica, sonda vesicabra, e pacientes que fazem uso de drogas, pacientes que têm traumatismo craniano, paciente de AVE. Então, todo esse grupo, né, que é um grupo quase todo mundo, é grupo de risco para desenvolvimento de delírio. E o delírio, ele dificulta as respostas do paciente, as abordagens em geral. Então, assim, o paciente em delírio é um paciente que ele não colabora de uma forma eficiente com a fisioterapia, com a fono, com o processo, por exemplo, de desmame ventilatório. Então, o trabalho de prevenção, né, ele é importante porque ele vai agilizar esse processo todo. Né? Se o paciente não desenvolve, não desencadeia o delírio, ele fica mais orientado, ele consegue responder de forma mais adequada às demandas que são feitas, ele vai conseguir participar melhor de todo o processo de reabilitação dele. Então, é um paciente que sai mais rápido do hospital. Né? Então, esse é inclusive, um dos indicadores que a gente tem dentro do hospital, um dos indicadores de qualidade. Um outro programa que a gente tem é o programa de estimulação multissensorial, que é para os pacientes que ainda não têm essa interação. Os pacientes que estão em coma, os pacientes que estão sedados, mas que a gente sabe que, de alguma forma, alguma entrada sensorial vai possibilitar que ele tenha um contato com o que está acontecendo, com a realidade que está acontecendo.
Então, esse é um outro grupo que, às vezes, é só do CTI e, às vezes, isso vem para a enfermaria. Porque, às vezes, o paciente vai para a enfermaria em coma vigil, né? Ele faz abertura ocular, ele tem alguns movimentos involuntários, mas ele não interage. E aí, esse programa, ele continua, porque continua a estimulação nas enfermarias. E tem o trabalho, digamos assim, que é global, que é de confecção de órtese, de confecção de posicionadores, né, para prevenção de úlceras, prevenção de lesão por pressão, prevenção de deformidades, que é um trabalho mais geral, que, na verdade, vai ser feito com todo mundo. A gente vai tentando, na triagem, fazer o levantamento do que cada um precisa, e aí a gente vai fechando quem a gente vai atender prioritariamente, até porque não dá para atender todo mundo. Por exemplo, lá são 30 leitos de CTI, então uma pessoa, por exemplo, que atua durante uma manhã, ela não consegue, então a gente tem que priorizar. Os pacientes em trabalho, em programa de delírio, eles têm que ser atendidos todo dia. Na verdade, o ideal é que sejam 2 vezes ao dia, mas nem sempre a gente tem terapeuta nos 2 horários, então a gente atende pelo menos uma vez ao dia para fazer o acompanhamento. E o de estimulação também tem que ser pelo menos todo dia, durante um período. Então, a gente tem alguns protocolos nesse sentido. Sala verde, sala amarela, são 2 setores que não têm um terapeuta ocupacional fixo, mas que a gente faz uma busca ativa de vez em quando a gente consegue ter tempo. A gente vai até lá e vê os pacientes que têm necessidade, ou que, pelo menos, têm uma demanda mais específica, porque, assim, dentro desse período que eu tenho de hospital, eu vejo que, na verdade, todo mundo interna precisa de TO para alguma coisa. Há uma desestabilização muito grande, né? Há uma alteração de rotina muito grande. Tem pacientes que têm muita dificuldade de aceitar essa rotina nova, né? De entender. Há uma grande invasão ao corpo, né? Então, o paciente fica muito exposto. Não é todo mundo que está preparado para ser manipulado toda hora, para ser manuseado toda hora. E a pessoa, muitas vezes, aquilo é tão automático que o profissional chega, pega, começa a tirar a roupa e está conversando com outro colega sobre o que fez ontem e está dando banho aqui. E tem outras pessoas na sala. Lógico que, se é uma enfermaria de mulher, os homens não entram, a não ser que seja um técnico. Então, ainda tem isso. Às vezes tem senhoras, e quem está no dia, no plantão, é um técnico homem. Então, existe um desconforto na internação que afeta todo mundo. O fato de você estar internado e ter um acesso, você não poder se locomover adequadamente, mesmo que você esteja relativamente bem, dá um desconforto. Você quer, eu queria ler aquele livro, o livro não está ali. Eu queria o óculos não está ali. Eu uso um aparelho auditivo, muitas vezes o aparelho não vai imediatamente. A gente, às vezes, tem que pedir para a família levar, às vezes a gente tem que pedir autorização ao médico para fazer isso. E isso é uma coisa importante, isso é uma parte, inclusive, do protocolo para evitar a desorientação, o paciente estar com tudo aquilo que ele precisa usar para interagir adequadamente. Então, se eu não escuto, não tem como eu interagir bem. Se eu não estou vendo bem, não tem como eu te responder bem e te dar, né, um retorno adequado. Então, o uso, né, de todos os meios de auxílio que o paciente faça no seu dia a dia é uma coisa que a gente preconiza de estar levando para o hospital, mas não é em todo lugar, nem toda hora que a gente consegue, porque aí entra uma outra questão que é institucional, que é onde isso vai ser guardado, quem vai guardar, e se sumir, né, a gente não se responsabiliza, porque não existe essa cultura, né, infelizmente não existe essa cultura do paciente ter um espaço dele,
e de fato, todo mundo ter o cuidado de... O paciente vai dormir, tirou o óculos, tirou o aparelho auditivo, guarda naquela caixinha, guarda naquele espaço, naquela gaveta. Então, às vezes, se o paciente não tem essa autonomia, não tem essa independência, muitas vezes ele perde as coisas, né? Acontece, se perde celular, se perde... Então, houve um período que foi proibido toda e qualquer coisa de fora, né? Então, o paciente não podia ter acesso a nada. Aí, aos poucos, a gente foi tentando explicar a necessidade, foi tentando mostrar que o rendimento do paciente caía muito por ele não estar enxergando, por ele não estar ouvindo bem, inclusive no entendimento das orientações médicas, no entendimento da participação nos exercícios, e aí, aos poucos, a gente conseguiu trazer isso de volta. Então, essa é uma parte que eu acho que a gente tem um peso muito grande, porque toda a parte de estimulação cognitiva que é feita com esses pacientes, ela é feita pelo terapeuta ocupacional e, associado a isso, a gente vai orientando os outros profissionais para, no momento em que forem fazer suas abordagens, também utilizarem de alguns recursos de estimulação. Então, a gente orienta o fisioterapeuta para explicar bem o que está fazendo, quando está movimentando o paciente, mesmo que ele não esteja interagindo. A gente orienta, isso não quer dizer que a coisa funcione 100%, né? Mas, pelo menos, a gente faz o que é possível, e quando a gente atende junto, a gente vai fazendo essa intervenção, e aos poucos as pessoas vão percebendo. Então, a gente fala, fulano, seu José, dá licença, eu vou movimentar o seu braço agora, vou levar o seu braço lá na cabeça, porque a gente precisa movimentar o seu braço. Então, é o tempo inteiro conversando e explicando para o paciente o que está fazendo, por que está fazendo, quem está ali. Então, todo dia, quando você chega, você se apresenta. Não é porque o paciente está em coma que você chega e movimenta, e posiciona, e sai, e o paciente fica sem saber quem se aproximou dele, né? O que é aquilo? Onde que ele está? Que movimentam ele, que mexem nele. Então, partimos sempre do princípio de que, em algum momento, aquele paciente está presente. Em algum momento, o cérebro consegue fazer um link e ele consegue perceber o que está acontecendo à volta, sem entender, sem assimilar muito bem, mas ele consegue estar com algum nível de consciência. A partir daí, como a gente não sabe, ele não consegue dizer para a gente quando ele está, a gente faz sempre, porque no momento em que ele tiver, ele vai receber esse contato de uma forma mais tranquila, mais... É um trabalho de humanização e é um trabalho de cuidar mesmo dessa pessoa como uma pessoa que tem ainda, né? Embora se diga, né, o que quiser, que não tem interação, que não tem consciência, que não tem... Mas a gente sabe que há pequenas ligações cerebrais que vão acontecendo e que elas vão acontecendo na medida em que são exigidas. E isso serve para tudo, né? A gente tem um paciente que é neurológico. Se a gente deixar de estimular, ele vai cada vez piorando mais. Então, se eu tenho um paciente que está em coma por conta de uma lesão neurológica, a tendência é o quê? Eu estimular para ver se eu consigo novas sinapses, né, novas formas de funcionamento cerebral, se eu abro outras redes cerebrais também, para que ele possa conseguir fazer algum nível de interação. E a gente vê que isso acontece, né? Não é em 100%, mas a gente vê que isso acontece e que os pacientes vão dando alguma resposta, vão dando algum sinal. E isso a gente vai ter em qualquer sala, né? Porque às vezes o paciente ele não está grave, ele está em coma, mas ele está estável. Então ele sai do CTI e ele vai para uma sala semi-intensiva ou vai para a enfermaria. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que com todo mundo. E agora, Noíca, mais alguma coisa?
Márcia, gente, eu gostaria de falar o seguinte. Eu vou fazendo algumas intervenções, né, para a gente dar uma dinâmica para a live. E as perguntas, quem quiser falar, coloca lá no chat que eu gostaria de falar, que a Maria Luísa ela está anotando, tá? Ou escreve, né, a sua pergunta, tá bom? Márcia, a gente... Ai. Não, tá. A gente vê, né, a sua apresentação, a gente vê a diversidade, você já apresentou as áreas, né, os locais, né, do hospital, a gente vê a diversidade de conhecimentos, né, necessários e como é que você vê assim, o perfil do terapeuta ocupacional, né? Porque, como você falou, às vezes a gente programa uma atividade enfim, e a gente chega até aquela enfermaria ou até aquele paciente e a gente vê que tudo está diferente. Ele não dormiu bem, ele teve febre a noite inteira, ele tem jejum, então tudo muda. Então a gente vai ter que ter essa movimentação interior para a gente estar modificando essa abordagem. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre esses materiais, os materiais, como é que né? Como é que é a utilização desses materiais, como é que vocês fazem, se vocês têm algum apoio com relação à higienização, enfim, que tipo de materiais vocês conseguem usar. Então, assim, é o perfil, né, desse profissional, que a gente vai lidar com essa diversidade toda, né, com essas... E o material. Tá. Então, assim, vamos começar pelo perfil. Eu acho que, além da questão, né, de você gostar de estar, né, com um ser humano, seja ele quem for e como for, porque, assim, na área hospitalar, a gente pega gente muito legal, mas a gente pega gente muito barra pesada também, né? Então, não é todo mundo, nossa, que vai te receber. Bom dia, doutora! Não, não é. Né? Então, sim, porque cada um tem sua história. Isso. Não é porque ele sofreu um acidente, uma doença, e se vê no momento internado, né, no hospital, que ele mudou toda a história de vida dele e ali passou a ser outra pessoa, né? Isso, ele mantém, né, ele conserva o ser humano que ele é. Então, aquela pessoa que é chata, que é ranzinza, que é exigente, ele continua sendo desse jeito, né? E, geralmente, a gente observa que as pessoas que são mais difíceis são as pessoas que têm condições extremas, no sentido, não de pobreza, mas, por exemplo, são pessoas que estão na rua, moradores de rua são pessoas, em geral, muito difíceis, até porque quase sempre já tem um pouco de alteração psiquiátrica, já tem outras comorbidades, né, ligadas à parte mental associadas, então você não lida com aquela pessoa, né, na sua integridade mental. Então, embora o hospital seja um hospital de área física, né, o paciente está em qualquer lugar, ele sofre uma queda, ele quebra um braço, ele se machuca, ele é atropelado, enfim. A gente tem muito usuário de drogas, e que aí vai ter um período de abstinência que é um período difícil, né? Então, às vezes, depois regulariza um pouco mais o comportamento e tudo, mas às vezes é muito difícil. A gente vai ter pacientes com Alzheimer, que às vezes já estão num nível um pouco mais avançado, e aí desorganiza mais ainda pela internação, e aí não quer nada, não quer atendimento, não quer ver sua cara, no outro dia ele já te recebe com beijos e abraços, enfim, há uma instabilidade. Então, eu acho que uma das coisas importantes é a gente ter em mente que a gente está ali para servir aquelas pessoas, no sentido do melhor que a gente tem para dar, e do melhor que ele tem
para receber. Então, o que aquela pessoa pode receber naquele momento? E o que eu sou capaz de dar? Né? Então, a gente tem pessoas que não conseguem atender em custódia, por exemplo. A gente tem área de custódia, né? Tem pessoas que têm dificuldade, porque não querem atender, ou por questão de relacionamento, ou porque acham que se a pessoa cometeu algum delito, ela não tem mais direito à assistência, enfim. E aí é uma outra discussão paralela, mas eu acho que quem está dentro de uma unidade hospitalar, ela tem que estar imbuída de que ela está ali para atender, né? E ela vai atender essa pessoa naquilo que ela tem de mais essencial, né? Que é a sua autonomia, que é a sua capacidade de tomar decisões, que é a sua capacidade de desempenhar suas ocupações, seja quem for e seja como estiver, né? Naquele momento, seja qual for a receptividade. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? A gente já teve situações extremamente delicadas e que, Márcia, vamos comigo, porque se você não for, eu tenho medo. Márcia, vamos comigo, porque se você não for, eu não tenho coragem de atender. Então, tem umas situações que são delicadas, mas que muitas vezes é também fruto da imaturidade, né, da falta de conhecimento das situações, né, da falta de manejo das situações. Tudo pode acontecer durante o atendimento. É aquilo. Você está numa situação em que você não tem controle. Você tem, por exemplo, você escolhe uma atividade estruturada, você escolhe o material, você leva para o leito, você chega lá, o paciente simplesmente não quer. Não quero. Hoje eu não quero. Ok. Então, qual é o plano B? Qual é o plano C? Qual é o plano D? E assim vai, né? Porque não dá para você ter uma programação fechada. Então, você tem que ser flexível. Flexível em relação a chegar na enfermaria, agora eu vou atender a enfermaria 1. Você chega na enfermaria, está todo mundo no banho. Aí você fala, caramba, eu separei tudo para atender essas pessoas, o banho atrasou, está todo mundo no banho, eu não posso atender ninguém. Aí eu vou para outra enfermaria, o perfil é diferente. Então, eu tenho que voltar na minha sala, eu tenho que trocar material, eu tenho que pegar outras coisas. Enfim, tem que ter essa flexibilidade, porque senão você não consegue trabalhar. Você fica enlouquecida e não consegue trabalhar. E saber lidar com frustração, né, mãe? Isso, tem, porque assim, até aquele que você consegue trabalhar, às vezes você não alcança aquilo que você quer, né? Porque naquela noite não foi bom, ou porque naquela noite o colega do lado gritou a noite inteira e ninguém dormiu, né? Então, um paciente, quando desorienta, ele é contido, se tiver medicação prescrita, dá a medicação. Se não tiver prescrita, ele vai ficar gritando a noite inteira, contido, pulando, e ninguém dorme na enfermaria. Quando você chega de manhã para atender, tá todo mundo assim, não quero não. Olha, eu não dormi nada, eu tô cansado. Esse aí, e é assim, né? Esse aí não deixou ninguém dormir essa noite, gritou a noite inteira. Agora não dá. E aí você vai ter que deixar isso para mais tarde. Aí você vai para um outro lado, vai para outra enfermaria. Então, você tem que ter essa flexibilidade. E acho importante também você não entender aquilo como uma coisa para você. Porque tem pessoas que são muito autorreferentes. O paciente não gosta de mim. Não adianta que só o fulano que consegue atender. E com não sei quem, nem adianta botar contra a pessoa, porque só o fulano... Não é com você. É claro que, dependendo de como você aborda, você vai ter uma receptividade maior ou menor, né? Isso aí, qualquer pessoa é assim. Se você vai ao médico e o médico nem olha para você, te pergunta meia dúzia de coisas e não te dá atenção, você já vai ficar assim com aquele médico. Então, o paciente é a mesma coisa. Ele está ali, né, querendo ser atendido e querendo ser bem atendido. Então, eu acho que uma coisa que é importante é a gente ter esse cuidado, né? Eu tô legal, eu tô bem. Sei lá, se não tá, sei lá, faz uma meditação, escuta uma musiquinha antes, se organiza para estar bem,
para ir atender, para você dar o seu melhor, né? E a partir daí, com certeza o paciente vai entender. Ele vai receber aquilo e ele vai responder na medida que ele for, que ele tiver condições para participar, porque aquele que tem consciência, ele sabe que ele vai ser beneficiado com aquela intervenção. Eu tenho uma historinha que aconteceu há pouco tempo. Tinha um paciente que todo mundo colocou ele, é morador de rua, é morador de rua, é morador de rua, e aí algumas pessoas não iam atender, não da TO, mas tinha algumas pessoas da equipe, de modo geral, que não gostavam de atender, porque ele era muito perturbadinho, né? Não dá para ficar na rua e não ser perturbadinho. E eu conseguia ter um trânsito bom com ele, então eu já estava acostumada a ser bem recebida. Tem isso também, né, gente? A gente faz um link, aí você fala, pô, não, fulano vai bem comigo. E aí, ele, na hora de se alimentar, ele fazia muita sujeira, né? Porque ele não tinha foco, ele não tinha atenção. E aí, fui eu fazer, né, observar a alimentação dele, fui junto com a fono, porque queriam um parecer da fono também. A fono, cara, não tem nada da parte da fono para ver. Eu falei, não, mas tem da gente, né? Vamos tentar ver se a gente consegue ganhar um pouquinho mais de atenção. Ele olhar para o prato, ele olhar para o alimento, e aí fiquei eu na frente dele, né? Conversando. Seu fulano, preste atenção no que você está fazendo. Ó, vamos olhar para o prato. O que tem no seu prato? Ah, tem arroz, feijão. Tá, então, vamos comer com cuidado, para não sujar, para você não ficar sujo, não sei o quê. Ele parou, ele olhou para minha cara e falou assim, a senhora dá para sair daí? Eu, oi? A senhora está me atrapalhando. Mas assim, né? Eu falei, a gente está só trabalhando junto, eu não quero te atrapalhar. Aí ele falou, sai daí, porque a senhora está na frente da televisão. E não tem televisão na enfermaria. Tá? Não tem. Aí eu só parei, eu falei, tá legal, tô te atrapalhando aqui, né? Saí. Quando eu fui ver, era a luz da hemodiálise, do aparelho de hemodiálise, que acende a luz e a luz fica ao contrário, né, do paciente que está sendo atendido. Então, o paciente da frente dele estava fazendo hemodiálise e o aparelho estava ali, estava aceso. Era a televisão dele e eu estava na frente. Eu falei, já entendi por que você entorna, né? Já entendi por que você não tem foco, não tem atenção, porque você está prestando atenção na televisão, não dá certo. Né? E o pior é que eu não posso nem mandar desligar a televisão, né? Então eu falei, então tá, então eu volto outra hora e a gente treina uma outra coisa, pode ser quando a televisão não estiver ligada. Ele, então tá bom. Senão a senhora não volta, senão a senhora não volta. Ou seja, naquele momento eu atrapalhei ele, dentro do histórico dele. Então, a partir dali, tem uma televisão do lado de fora. A gente começou a trazê-lo para ver a televisão de verdade, né? A botar ele no hall, sentadinho, vendo televisão, e pronto, ficamos amigos eternos, amigos de infância. Mas, assim, entender que naquele momento a confusão não foi comigo, né? Eu poder voltar, eu poder fazer outras coisas, eu poder intervir de novo. Então, acho isso muito importante em quem trabalha na área hospitalar. Não sei se eu dei o perfil completo, né? Porque é difícil, assim... Não existe, né, aquela pessoa plena para trabalhar em um hospital. Acho importante você ter alegria, sabe, você fazer um atendimento que seja leve, porque aquele momento já é um momento muito pesado. Então, se você vai com uma carga, né, de obrigatoriedade, eu estou atendendo porque eu tenho que atender o seu fulano hoje, mas eu não gosto, e aí você não implica nada ali, eu acho difícil. Então, na medida do possível, entrar com músicas que eles gostam, né, para você dar uma dinâmica. A gente tem muita opção, se você quer trabalhar equilíbrio, se você quer trabalhar força, a gente tem muita opção de coisas que estão ali, porque a gente não pode ter muito material, né? Isso é uma outra questão. Os materiais têm que ser higienizáveis, ou esterilizado, ou higienizados no setor. Então, não é qualquer material que você pode usar.
né? E dependendo do material, ele passa a ser do paciente, ele não retorna para o setor. No período do Covid, que a gente começou a fazer algumas atividades, a gente fez uma campanha de lápis, e a gente cortava o lápis no meio para virar 2. Então, o material, as atividades iam com aquele lápis era do paciente. Não voltava e nem era emprestado a ninguém, porque é uma área de contaminação. Então, se o paciente tem alguma coisa, alguma doença, alguma bactéria que seja transmissível pelo contato, eu não posso usar materiais que não possam ser esterilizáveis. O ideal é não usar. Então, quando a gente tem eu quero usar lápis de cor, eu quero usar lapiseira, a gente passa o plástico filme, e aí aquele paciente usa, terminou, a gente tira, joga fora, e aí se vai outro usar, passa outro plástico filme para proteger essa questão da contaminação. Materiais em papel, a gente tem no hospital, tem uma plastificadora, então a gente consegue de vez em quando fazer umas plastificações, e aí a gente pode também higienizar materiais plásticos que a gente possa meter no material para limpeza, para higienização, e a gente usa muito o ambiente também, né? Então, assim, o paciente precisa trabalhar em equilíbrio, ele gosta muito de uma determinada música, a gente associa, ele fica em pé, apoia na cama ou apoia em algum lugar, e aí a gente vai dançar, e aí a gente vai brincar, e aí a gente vai jogar. Então, assim, bola de gás é uma coisa que a gente usa, porque acabou, joga fora. A bola comum a gente usa, mas aí a gente faz uma triagem boa desses pacientes. Se a gente vai fazer um jogo de bola com 3 pacientes, a gente faz um levantamento de quem são, se algum deles tem risco de infecção, de contágio, por contato, ou qualquer que seja, porque às vezes não é contato, mas às vezes o paciente tem uma ferida que tem secreção, e aí a bola pode encostar, e aí eu posso contaminar outro paciente. Então, é um material que ele pode ser higienizado e, ao mesmo tempo, a gente faz o levantamento de com quem eu posso usar, quem pode estar nesse grupo, quem pode estar nessa atividade. Embora muitas coisas que aconteçam no ambiente hospitalar, a gente não tenha controle. Então, assim, principalmente hospitais mais pobres, né, que aí eu estou falando de rede SUS. A minha enfermaria tem 6 leitos. É impossível eu controlar os acompanhantes. É um tal de um acompanhante de um querendo ajudar o outro, é um acompanhante de um dando o que era da alimentação de um para o outro, porque ele não gosta. Então, a gente tenta fazer uma orientação, a gente tenta ensinar os princípios de biossegurança, né? Você vê que o paciente está precisando de ajuda, chama a enfermagem, mas não vai, porque você não sabe o que o outro paciente tem. E, às vezes, fisicamente, ele não tem nada, mas ele tem uma bactéria que, por contato, ela é transmitida com muita facilidade. Então, o acompanhante, ele olha, ele não vê nada, né? Ele não conhece a história, ele não sabe quem é o paciente, ele só sabe que ele quer ajudar. Então, a gente faz um trabalho que é um pouco de formiguinha, porque os acompanhantes também mudam muito. Então, a cada dia a gente conversa, a gente explica, para que ele não prejudique o seu próprio paciente, né? A gente tenta colocar assim, porque como você não sabe o que o outro paciente tem, e só há isolamento mesmo, quando é aerosol, né? Quando é alguma bactéria, alguma coisa que seja pelo ar, fora isso, a gente não tem isolamento. Então, o isolamento é uma plaquinha. Se você observar a plaquinha e entender a plaquinha, é legal. Mas, às vezes, a pessoa não entende, não sabe o que significa aquilo, né? Escreve precaução de contato, para o profissional, tá legal, mas para o paciente, para o acompanhante, ele não sabe. Então, acho que é importante isso também. Fala, Noícla. Eu falo muito, Noícla, desculpa. Não, imagina, eu é que acho que eu estou intervindo demais. Não, é só porque eu queria aproveitar
para comentar da importância que tem, né, lá dessa questão da infecção hospitalar. Você não ser, né, um responsável por essa disseminação, né, de uma determinada infecção. Então, da importância do profissional ter o entendimento disso, procurar se informar sobre isso, procurar a comissão de infecção hospitalar da sua unidade, do seu hospital, e entender toda a legenda que existe, né? Todas as mensagens, as informações que tem sobre isso, ficam no quarto, ficam no posto de enfermagem, antes de entrar em contato com o paciente, sempre buscar se informar no prontuário, ver se tiver alguma dúvida, perguntar, interagir mesmo com a equipe, se for o caso, ver com a equipe de referência daquele paciente, né, para não ficar desinformado e ser um responsável por. Lá no hospital nós temos uma conduta que é a equipe nova, né, estagiários, por exemplo, que chegam, eles participam de uma reunião junto à comissão de infecção hospitalar, dali eles são, né, informados, esclarecidos sobre toda essa comunicação que existe, né, e para que, enfim, que eles sejam informados e esclarecidos, né, para que possam ter essa convivência no hospital, tanto com material quanto com a equipe, o próprio paciente, né, a gente ali estar contribuindo e não prejudicando o serviço, porque é uma coisa é invisível, né? Sim. Então, como você falou, você chega no paciente, está bem, está ótimo, conversando, está maravilhoso, só que ele tem um micro-organismo ali, que tanto você quanto o seu próximo paciente pode, né? Você pode ter um disseminador daquela. Sim, então é importante, sim. A gente não tem esse processo de orientação quando as pessoas chegam no hospital. A CCIH de lá, a Comissão de Controle de Infecção, ela não tem esse protocolo, pelo menos por enquanto. Mas a gente procura, geralmente, né, ver com a CCIH qualquer coisa nova que a gente vai fazer. No ano retrasado, ano passado foi meio assim, por conta da pandemia, não se fez nada. Mas o ano retrasado a gente fez algumas coisas de Natal, no final do ano, meio que para deixar o ambiente, né, com uma carinha de Natal, com uma carinha mais acolhedora para os pacientes. E aí a gente foi à CCIH para ver se a gente podia usar aqueles materiais para fazer uns enfeites pequenos. E aí eles foram com a gente para ver que altura a gente ia botar, quanto tempo ia ficar, para não ficar, né, acumulando poeira, enfim, onde a gente ia, e tudo foi feito com a autorização. Então a gente viu, nós vamos montar umas arvorezinhas em EVA, e com um papelzinho colado, e vai ficar pendurada na porta da enfermaria, e assim, alguns locais mais estratégicos, mas que o paciente não encosta, não tem acesso. A gente vai montar um painel, esse painel vai ficar colado, as coisas vão ser coladas. Então, os pacientes participaram, os que puderam, da elaboração de algumas coisas, né? Mas ficou tudo em posições que eles não tinham acesso, para depois, né, de repente, por conta da poeira, ou de um colocar a mão, o outro vem, coloca a mão também, e aí a gente faz desinfecção cruzada, a gente dissemina um monte de micro-organismos que a gente não quer, e a gente fez toda essa estrutura, digamos assim, né, para aquele momento específico, de acordo com as orientações da CCIH. Mas, assim, é muito importante a gente ter em mente coisas que são muito simples, né? A lavagem das mãos de uma forma correta, o uso de luva, observar se é um paciente que tem precaução de contato, além do jaleco, colocar o capote, se precisar colocar touca, enfim, o óculos de proteção, porque é importante a gente prevenir para aquele paciente, em relação ao anterior que a gente teve, ao que a gente traz da rua, e em relação de um para o outro, né? Porque às vezes os dois têm infecções, os dois estão tratando com antibiótico,
mas são bactérias diferentes, e aí se a gente começa a fazer uma interação ali, sem que a gente tenha os cuidados, não adianta nada a gente orientar que eles não podem se ajudar, né? Se no momento do atendimento a gente também não tomar os cuidados necessários. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que ter uma rigorosidade, digamos assim, em relação a isso, e não se deixar muito levar pelo insight do momento. Porque às vezes você está atendendo um paciente, a gente tem uma chamada, ou percebe que um outro paciente hoje está bem. Então, às vezes, dá vontade de sair daquele paciente quando terminar e ir logo para o outro para aproveitar aquele momento dele. Mas ter sempre em mente que, em primeiro lugar, você vai voltar, você vai no posto de enfermagem ou onde for, que você possa fazer uma boa higiene das mãos, você vai ver qual é a característica daquele paciente, para ver que tipo de cuidado você precisa ter, e, a partir daí, você se organiza, né, se protege para protegê-lo, e aí vai, sim, para o atendimento. Então, na medida do possível, a gente tem que ter esses cuidados, sim, né, e ter sempre o cuidado também de dar as orientações que a gente acha que são mais importantes para as famílias ou para os acompanhantes que estão ali, porque às vezes a gente atende num dia, marca alguma coisa para o dia seguinte, no dia seguinte o paciente já teve alta. Tá? É um hospital de alta rotatividade. Então, às vezes, no primeiro atendimento, a gente avalia, a gente orienta, a gente já dá orientações para alta, então a gente já deixa a família e o paciente um pouco a par do que pode estar acontecendo. Se eu tiver chance de estar com ele no dia seguinte, eu vou reforçar essas informações. Mas se eu não tiver, alguma coisa ele já sabe. Se ele pode, como ele deve sentar, como ele deve levantar, se for o caso, como que a família pode ajudar, como é que pode estimular, que tipo de serviço tem que procurar. Então, os pacientes que a gente observa que podem ser pacientes de mais rápida alta, a gente já faz o pacote tudo na triagem, porque, na verdade, a gente faz a avaliação na triagem. A gente tria, a gente avalia, no caso da enfermaria, a gente faz essa avaliação geral de desempenho ocupacional, né, das áreas, do perfil ocupacional do paciente, e a gente faz a MIF, né? E aí, a partir dali, a gente já inicia o trabalho. Não há essa coisa muito organizada como a gente tem em ambulatório, por exemplo, em que a gente num dia avalia, dá alguma orientação, no outro dia a gente começa a atender. Se a gente for fazer isso, a gente não atende, né? O paciente recebe alta e não tem... A outra com o gato. Vou pegar minha cachorrinha daqui a pouco. Delícia. Então, acho importante a gente ter essa rapidez, digamos assim, de raciocínio também, né? Eu estou com um paciente, o paciente operou ontem o fêmur, ficou algumas horas ou no CTI ou no pós-cirúrgico, está aqui na enfermaria, hoje, amanhã, depois de amanhã, no máximo, ele tem alta se ele não tiver nenhuma intercorrência. Então, eu já oriento se ele pode usar cadeira, a altura da cadeira. Então, eu faço a triagem, eu faço a avaliação e eu faço as orientações tudo no mesmo momento. Então, o que pode, o que não pode, a gente está montando uma cartilha para entregar, mas a gente está na luta pela linguagem, né? Linguagem acessível, figuras que tenham uma visibilidade boa para as pessoas entenderem, porque a gente tem muito idoso com fratura de fêmur, então os cuidados no pós-operatório, como é que isso pode acontecer. Então, acho importante a gente ter essa visão, porque, assim, aquele paciente que vai demorar, ok, ele vai demorar, eu tenho chance de estar com essa família mais tempo e de ir fazendo a orientação, mas aquele que não vai, e às vezes aquele que não vai é um AVE, mas o cara estabilizou, está ótimo, o hospital não fica. Então, ele já tem que saber que tem que procurar um lugar de reabilitação, ele já tem que ter documento de encaminhamento, isso tudo o mais precoce possível, porque ele recebendo alta, a gente não é avisado, né? A gente tem uma previsão, que é uma previsão que às vezes muda, mas a gente não é avisado. Então, às vezes, a gente programa alguma coisa, no outro dia o paciente já não está mais. Então, é importante
a gente ter esse cuidado, né, no momento, principalmente no primeiro atendimento de avaliação e triagem. Respondo agora, apareceu a perguntinha da Fortuninha aqui. Respondo agora? Então, se você acha que a gente poderia, sim, abrir, né, para as perguntas, né? E aí eu queria colocar como a pergunta da Deise, a primeira, tá? Porque eu interrompi a Deise, ela estava fazendo uma pergunta, eu interrompi, e aí eu queria que a Deise fosse a primeira a fazer a pergunta, tá, Deise? Eu acho que a Lívia também perguntou a mesma coisa, está me ouvindo? Sim. Eu perguntei essa questão do ambulatório, né? Você estava falando se tinha algum convênio. Como é que você faz com esses pacientes que precisam de acompanhamento? Você vê que precisa da terapia funcional, como é que é feito isso? Então, a gente tem uma ficha de referência, né, que a gente encaminha os pacientes para os locais que têm aquele tipo de atendimento. Então, eu sei os lugares, por exemplo, eu tenho uma lista desse tamanho, né, meia dúzia, nem isso, de locais que têm serviço de reabilitação ambulatorial. Então, é um paciente ortopédico, simples, né, que não tem uma demanda tão grande, eu sei que eu tenho alguns locais de menor porte, mas que comportam esse tipo de necessidade do paciente, né, de demanda. Então, eu faço, o encaminhamento é o mesmo, né, a gente coloca um pouco da história, o que foi feito, e, a grosso modo, qual é a deficiência, qual é a dificuldade do paciente. A gente entrega a ele, ele leva, em geral, cada município tem um funcionamento, tem lugares que ele vai direto ao local, e aí, tendo vaga ou não, ele entra numa fila de espera, enfim. E tem lugares que ele primeiro passa por um serviço, né, que eles chamam de CISREG, que é a fila para atendimento, então ele faz o cadastro, e assim que houver a vaga para ele, ele é chamado. A gente não tem nenhum serviço de acompanhamento ambulatorial, tá? Quando é um serviço que eu vejo que ele vai ter dificuldade de conseguir vaga, e é um paciente que precisaria muito, pelo menos de mais uma ou duas visões, assim, eu marco para ele vir, mas eu marco extraoficialmente. Eu atendo na nossa salinha de reunião, a nossa salinha mesmo. Mas, assim, para dar alguma orientação, para fazer alguma abordagem mais específica. Mas, fora isso, eles são encaminhados. Assim como recebem também o encaminhamento e o pedido para laudo de material de dispensação, né, de muleta, cadeira de roda, cadeira higiênica, enfim, essas coisas. Tem um centro de reabilitação lá em Niterói, ainda tem? Eu fiz Ainda estágio tem. Lá. Esse atende essas pessoas? Atende. Mas A tem que gente entrar tem na a fila, FR, né? Quase sempre sim. Mas, assim, não costuma demorar muito, não. Mas a gente tem a FR para grandes lesões, a gente tem a FR e a pestalose, em Pedotiba. A Andef estava parada, eu não sei se voltou, eu acho que não. E para lesões menores, a gente tem alguns centros pequenos, né, de fisioterapia, e tem a Braia aqui em São Gonçalo, que atende também uma variedade maior de pacientes. Então, a gente tem, assim, alguns locais a gente tenta, na medida do possível, porque a gente recebe paciente do Rio inteiro. Às vezes a pessoa está sozinha, a gente fala, nossa, por que você está sozinha? Ah, porque eu moro em Marechal Hermes, e quando eu entrei na emergência lá, não tinha vaga lá no Rio, e veio, mandou para cá. E aí a pessoa está ali, às vezes a família não tem nem dinheiro para condução, para ficar de acompanhante, ou para ir visitar. Então, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior, e aí tudo que ele for precisar, a gente até anota por escrito para ele levar, para a família ficar mais ou menos orientada nesse sentido. Tá? Então, eu queria encaminhar para a Maria Luísa. A Maria Luísa está com você aí, tá? Tá, ok. Então, eu vou lendo aqui tá. Algumas coisas que já foram colocadas lá no chat. E você vai respondendo, e se mais alguém quiser fazer pergunta, ou preferir abrir o microfone para falar, aí vocês vão fazendo a inscrição aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Então,
Eu tenho um comentário aqui da Alana, que ela pergunta se você poderia, né, ou se teria como disponibilizar e compartilhar a avaliação de delírio. Canais, eu posso compartilhar sim, mas é fácil de encontrar na internet, ele tem disponibilizado no Google, tá? Ele escreve CAM, S-A-M, tracinho, I-C-U, Camico, tá? Camico para os íntimos. E tem, inclusive, as orientações de como utilizar e tudo, tem isso tudo na internet, mas eu posso disponibilizar sim. Ok. Só um minutinho, que eu vou ver a outra aqui. Tem o Ítalo, que faz um comentário, né? Que acho que foi naquele momento em que você colocou a respeito dos atendimentos, né? Que os atendimentos acabam tornando a assistência mais humanizada e ajuda no vínculo, né? Uhum. Depois tem a Fortunê, que pergunta quanto tempo demora o atendimento. É muito variado. Eu demoro mais na avaliação, porque a gente faz esse levantamento, principalmente se o paciente tiver condições de estar interagindo, né? Que aí a gente levanta esse histórico, o perfil dele, o que ele já fez na vida, o que ele gosta de fazer, enfim, ele faz esse levantamento ocupacional e faz a MIF, que é o nosso indicador também de qualidade da enfermaria, né? Então, a gente vê, né, os domínios que ele tem dificuldade. Então, a avaliação, a triagem, às vezes eu levo meia hora, às vezes eu levo 40 minutos, depende do paciente. Tem paciente que é muito rápido, 10 minutos eu faço a triagem, a avaliação. Então, assim, depende muito, né? Isso também é uma coisa que é muito particular do hospital. Não tem um tempo, né? O tempo que me dá é o paciente e a necessidade dele. Tem paciente que eu fico 1h30 no atendimento, porque às vezes até conseguir participação, até você conseguir estabilizar alguma coisa, até você conseguir fazer um alongamento, para ele começar a atividade, você tem todo um período de preparação. Mas, assim, como no hospital se tem meta de número de pacientes, se eu fico muito tempo com tem meta de número de pacientes por plantão, por hora, eu tenho que dar conta daquele número, né? Então, eu tenho também que mesclar, né? Hoje eu priorizo um pouco mais o seu José e faço um atendimento bem completo dele, e aí o outro eu dou uma olhada, faço uma estimulação, mas eu já não aprofundo tanto, amanhã eu inverto, para eu poder ter um equilíbrio de time também, né? Porque senão eu não consigo dar conta do número de pacientes. Mas não tem um tempo certo. Tem pacientes muito rápidos, até porque tem pacientes que te dispensam, assim, na maior não querem fazer nada, hoje eu não quero, hoje está frio, eu estou embaixo do cobertor, não quero nem botar a cara para fora. Aí a gente conversa um pouco, vê se quer ler alguma coisa, se quer fazer alguma coisa, não quero nada. Doutora, hoje eu só quero ficar aqui embaixo do cobertor, que é que nem hoje, né? Então, a gente também não tem como invadir, né? Eles já são tão invadidos, não dá para a gente também invadir. Mas, fora isso, a gente tem uma média aí de 20 a 1 hora, dependendo da pessoa. Ok, tem também 2 perguntas da Lívia, uma eu acho que você já até respondeu, né, porque ela pergunta se pode encaminhar para o próprio ambulatório de TO do mesmo hospital, você já explicou que lá não tem o atendimento no ambulatório. E ela pergunta também se o paciente consegue o atendimento ambulatorial, e aí eu acho que deve ser, não, é fora, né, lá do hospital, sim, somente com o encaminhamento da TO, ou se precisa do encaminhamento médico também. Olha, nós fazemos, quando a gente assina a ficha de referência, eles aceitam o nosso encaminhamento. Se a gente fizer um encaminhamento num receituário, num papel mais informal, não aceita, tem que ter o encaminhamento do médico. Então, como a gente tem a ficha de referência, que é o padrão, que é usado, digamos assim, quase que
no município todo, eu acho que até no município todo, não sei, mas eu acho que é uma ficha oficial, basta o nosso carimbo, tá? O que acontece geralmente é, se o paciente tem demanda de mais de um setor, todos os setores assinam, tá? Para referendar que aquele paciente precisa de fono, ele precisa de físio, ele precisa de TO. Então, a gente faz o resumo da história dele, mostrando as necessidades, e aí todos os profissionais assinam. Mas é só mesmo para reforçar para o local que vai receber, não por uma necessidade, não, tá? Seria a guia de referência? A guia de referência. Isso. Lá é usado para aparecer e para guia de referência, né? A Cirlane pergunta como que é feita a triagem, se tem alguma avaliação padronizada. Além da MIF, não, a gente tem um roteiro. A gente tem um roteiro em que a gente colhe algumas informações que são importantes para a gente do dia a dia dessa pessoa, né? Então, a gente tem um roteiro de identificação, e aí, por exemplo, eu não vou ficar perguntando tudo de novo que já tem no prontuário. Isso é, inclusive, uma coisa que vem na nossa legislação relacionada à escrita no prontuário, que a gente não deve ficar repetindo informações que já tem em outros setores. Então, eu pergunto aquilo que é importante para mim naquele momento, né? E que eu sei que os outros setores não vão informar. Como a gente já deu uma olhada no prontuário antes, ou pelo menos, né, se situou em relação ao caso, eu vejo as coisas básicas, idade, identidade em relação à parte de orientação sexual, eu vejo religiosidade. Então, assim, alguns aspectos que são importantes para o nosso perfil, tá? Porque nome, endereço, essas coisas já tem no prontuário. Eu posso até, na conversa, isso pode fluir, mas isso não está na minha listinha, digamos assim, né? No meu roteiro. E aí eu vejo o perfil ocupacional, eu vejo qual a ocupação principal dessa pessoa, as ocupações de lazer, as ocupações, se estuda, o que estuda, o que não estuda, o que gosta de fazer, o que nunca fez, mas tem vontade de fazer, enfim, aquelas orientações focadas na parte de desempenho ocupacional do paciente. E aí, em termos de avaliação padronizada, a gente usa a MIF, tá? Já usei o CATS, acho muito bom também, e gosto também da avaliação de desempenho ocupacional da medida canadense, tá? Acho que são avaliações boas para o ambiente hospitalar, mas no momento a gente está fazendo um indicador com a MIF. Luísa, você está querendo falar de algum grupo de estudo, é isso? No contexto hospitalar? Sim. Então, eu vou fazer a pergunta da Fanny, depois eu abro o microfone e aí você fala um pouco desse grupo de estudos para a gente, tá bom? A Fanny está perguntando se tem algum protocolo, artigo ou qualquer outro material que possa indicar sobre a atuação da TO no delírio. A gente tem artigos, sim. Eu não sei se eu vou saber agora, porque eu não sei usar esse negócio aqui direito para informar, mas eu posso mandar para a Toerg, não sei, e fazer o link aí. Mas tem vários artigos, tem pouca coisa no Brasil, tem pouca coisa nossa ainda, mas já tem, tanto de delírio como de estimulação multissensorial, né? E tem um grupo do Chile que está fazendo um trabalho bacana de estimulação multissensorial, de delírio, então a gente consegue, isso, o nome da avaliação é essa. E eu acho que é interessante ir pesquisando, mas eu posso passar os artigos, porque eu não sei colocar no chat, gente, como é que eu faço? Porque senão eu entro aqui, puxo alguma coisa e jogo no chat, mas eu não sei fazer isso. Coisas da tecnologia. Mas eu posso estar encaminhando para as pessoas que quiserem, mas tem assim, algumas coisas em espanhol, em inglês, já tem algumas coisas bem bacanas, e o nosso trabalho é basicamente estimulação cognitiva, tá? O trabalho
em relação ao delírio é basicamente estimulação cognitiva, o cuidado de observar se esse paciente está bem hidratado e bem nutrido. Então, o trabalho em relação ao delírio, ele é um trabalho multiprofissional. Ele não é um trabalho da TO. O que aconteceu lá no hospital é que ninguém prestava atenção nisso. Então, vamos embora. Como tem a parte de estimulação cognitiva, como tem a parte de posicionamento, como tem a parte de organização no espaço, de humanização do espaço, opa, isso vale para a gente. Então, vamos começar a falar disso? Então, a gente pegou isso para a terapia ocupacional, então a gente é o profissional de referência lá para isso. O médico, eu acho que fulano está desencadeando delírio. A gente vai, avalia, e aí, se tiver, o médico vê se é alguma coisa medicamentosa, né? O nutricionista vê se tem alguma coisa relacionada à parte alimentar. Então, assim, é um trabalho multiprofissional, né? É importante a questão do paciente começar a perceber dia e noite. Então, nós precisamos da equipe. O fisioterapeuta vai ter que entrar, porque precisa de muita estimulação de movimentação precoce. Então, tem todo o protocolo, ele traz isso tudo no bojo da prevenção do delírio, tá? Então, a nossa parte é um pouco ficar de olho e sinalizar, fazer a estimulação cognitiva, fazer o trabalho de humanização e de organização ambiental, tipo, trazer alguma coisa da casa, alguma foto, trazer alguma coisa que remeta essa pessoa ao ambiente dele, e isso ficar no CTI. Às vezes a gente monta calendários, né, coloca contact, e coloca no leito. Então, a gente tem algumas coisas, e sim, alguém perguntou sobre comunicação alternativa, a gente usa, sim, algumas pranchas, acho que foi Verinha, quando a gente vê que o paciente não consegue uma comunicação boa por gestos ou por fala, né, tem alguma dificuldade, a gente usa pranchas, sim, tá? Ok, a Juliana está colocando aqui que existe uma liga acadêmica de terapia ocupacional em contexto hospitalar e cuidados paliativos no IFRJ, né, e que eles têm um Instagram @laptop.ifrj, visitem a página, né? Agora eu vou abrir para a Luísa, para ela falar um pouco aí do grupo. E antes, a gente já pode pensar em finalizando, né? Eu não sei como é que ficou a questão de horário, né? Encerra as inscrições e perguntas para a gente ir finalizando, mas depois que a Luísa falar, viu, Noícla, eu queria fazer umas perguntas aqui no grupo, porque eu estou vendo um monte de carinhas novas, nomes diferentes aqui na live. E aí, a Márcia, a gente está preparando aí um curso, né, Márcia? Depois também você podia falar um pouquinho a respeito do curso. Tá. E a gente só saber se são todos TOs que estão aqui assistindo a live, porque a gente faz live aberta, né? Não sei se são todos TOs, se são todos do Rio. Tá bom? Pode falar, Luísa. Bom dia a todos, obrigada pelo espaço para a divulgação do grupo de estudos. Bom, ele... Tá muda, Luísa. Luísa, a gente não te ouve. A prática. Não está dando para ouvir? Agora sim. Eu vou repetir, então. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade para a divulgação do grupo de estudo de terapia ocupacional em contextos hospitalares. Ele foi criado em maio desse ano por mim, com o objetivo de reunir terapeutas ocupacionais de todo o Brasil que tenham interesse pela área hospitalar, independentemente se estão atuando atualmente ou se nunca atuaram, então ele é aberto inclusive para estudantes. Já temos mais de 200 membros de todo o Brasil, com diversos níveis de experiência, desde estudantes no primeiro, segundo ano da graduação, até profissionais aposentados, professores, doutores, gestores. Então, é um grupo bem bacana
Nós temos encontros quinzenais, o próximo será no sábado que vem, com o tema de cuidados paliativos, no contexto hospitalar. É nesse mesmo horário do encontro que vocês tiveram hoje, né, às 10h, pelo Google Meet. Aí eu vou divulgar o link de inscrição pelo chat, quem quiser participar é gratuito, tá bom? É só se inscrever no formulário. Obrigada pelo espaço. Legal. Nada, Luísa. Qual a sua regional? São Paulo. Ok. É ligado a alguma... Eu não sei se é ligado a alguma universidade, não. É um grupo, você Eu que fiz mesmo, não tem ligação com... Você trabalha em hospital? Eu já trabalhei durante a minha residência, que eu fiz em oncologia. Atualmente eu trabalho no centro de reabilitação, especializado. Mas é uma área que eu gosto muito, né? E foi uma forma que eu encontrei para me aproximar dessa área, por enquanto, né? Legal. Fomentar a discussão nesse contexto, né? Que a gente sabe que é muito complexo. Todas essas questões foram levantadas hoje, me fez relembrar muitas coisas que eu fui aprendendo na prática, porque às vezes a gente não acha essas coisas na teoria, né? E a ideia do grupo é justamente essa, tratar das vivências, né? Da experiência prática. Maria a gente Luísa, tem um programa até outubro já, tá bem bacana. Maria Luísa, deixa eu só interromper, furar a fila, mas só para lembrar que nós temos uma associação, a ATOSP, né? Uma associação brasileira em contexto hospitalar. A ATOSP, acho que vale a pena buscá-la, se informar. Eu não sei atualmente quem é a presidente, mas é a Marísia do Carmo, né? De Carmo. Ela é a idealizadora, tem a AID, pessoas assim super atuantes aí na área de contexto, então a TOSP, tá? Vou até colocar aqui também no chat. A gente também tem um livro, tem 2 livros que foram organizados pela Marisa, né, em contexto hospitalar e cuidados paliativos. Temos 2 livros, o último livro foi lançado no Congresso Brasileiro, 2017. Tem um capítulo lá, junto com a Janaína, sobre queimaduras. E, assim, eu acho que a gente tem até uma bibliografia interessante, sim, assim, né, sobre de profissionais que trabalham nessa área, que eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Sim. Agora temos uma bibliografia bem grande, né? Não só em termos de livros, já temos uma biblioteca boa de hospital, de hospitalar, tanto geral como cuidados paliativos. Temos muita coisa em artigos também, temos muitos artigos bons, que acho que vale a pena, a gente está estudando e está pesquisando, né? E mais alguém vai falar? Mais alguma coisa? Olha, aqui no chat as pessoas só estão mesmo, porque eu perguntei, como eu estou vendo muitas carinhas novas, né? E aí eu perguntei se por acaso tem alguém que está participando da live que não seja terapeuta ocupacional, né? Mas eu acredito que não, tem estudantes do IDAIF, enfim, estagiários. Ex-estagiário de Noicla. Isso é muito bom, queria né? falar. Pode falar, Vera, para a gente já pensar em finalizar a nossa live, né? Acho que já estamos na hora. Então, primeiro, parabenizar a Márcia. Ótimo sua palestra, porque eu participei, né, da construção um pouco, né, da terapia ocupacional hospitalar aqui no Rio. Sim. E a gente via, né, quando você falou isso, quando você entrou, né, em 91, então eu entrei na secretaria em 92, a gente começou, talvez 95, por aí, né, por aí, 93, por aí, as intervenções no hospital, e era muito difícil, né, os terapeutas ocupacionais entenderem essa intervenção, às vezes pontual, rápida, né? Então, gostei muito de poder ver isso, a nossa evolução, né? Sim. Pontuar isso, só para você dizer que você falou, pelo menos eu senti, só para dizer que não era só você, era todo mundo, né? Foi uma construção mesmo, sim, né, coletiva, e eu acho que a gente avançou muito, né? Eu acho que todos que entraram, né, nesse período
na área hospitalar entraram muito, né, apalpando e tentando entender como é que era o processo, né? E foi uma construção do grupo todo, sim, de todo mundo. Rio, São Paulo, Minas, né? Porque eu acho que foi acontecendo para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então a gente foi cavando, né? Todo mundo se ajudando para construir isso, com certeza. Muito legal, né? Esse retrato que você traz hoje, né? Sim. E aí, só uma informação, até perguntei da comunicação alternativa também, porque a gente está vendo tem uma colega que está fazendo, porque a gente é parceira, a Toerj é parceira também da Isaac Brasil, que é a Associação da Comunicação Alternativa, que é nosso capítulo, né, da Associação Internacional, e uma das pessoas da associação está fazendo uma pesquisa sobre a comunicação alternativa no SUS. E então a gente, até já falei que a gente fazer uma parceria, usar essa parceria da Toerj, né, para fazer essa divulgação. Então a gente vai estar enviando, aí vou te pedir para vocês responderem, para a gente marcar o trabalho do terapeuta ocupacional que a gente já acontece, né, na comunicação alternativa no SUS. Sim. É isso. A UFRJ usa muito, né? A UFRJ usa muito. A gente usa, mas a gente, assim, ainda é uma coisa, né, também pontual, né? Porque foram pranchas que a gente foi imprimindo algumas já prontas, as outras a gente foi montando de acordo com a necessidade do paciente, mas é uma coisa que não é uma coisa que a instituição entende como importante, é uma coisa que nós entendemos e às vezes a equipe que está ali naquele momento entende, mas a gente não tem um apoio muito grande ainda institucional para isso. Então, é essa conquista que a gente quer. Isso. Próximo passo. Obrigada. Verinha, mas a dificuldade que eu vejo no uso das pranchas é a adesão dos profissionais, porque você vai, idealiza uma prancha e tal para aquele paciente, ou tem uma para um serviço, e algumas pessoas amam, assim, usam e acham super importante, e outros... Eu acho que é uma dinâmica, como a Marcia já apresentou, a dinâmica hospitalar assim, é um outro mundo, né? É tudo muito dinâmico, né? É tudo muito. Então, eu acho que às vezes tem umas demandas que acabam se sobrepondo a outras, né? E que... mas é como uma construção, como tudo, né? Não, mas assim, é porque isso tem muita rotatividade também, né? No hospital, assim, então a gente cria, acho que o que a Márcia falou, né? Acho que talvez se a instituição, assim, instituir como um protocolo, assim, tem que ter alguma coisa, mas mesmo assim, a adesão da equipe é que é difícil. Então, é isso que eu acho difícil do uso da prancha, mas ela é super bem-vinda, as pessoas quando entendem, né, porque às vezes, mas é super bem-vinda e é um recurso que as pessoas, né, como a Márcia acham falou, importantes e facilitam tudo, mas... Se tem profissional que chega, mexe, não sei o quê, trabalha, avalia, examina e não diz nem oi, né? Aí eles também não vão usar a prancha. Aí é que está o problema. Sim, o problema é realmente a comunicação, né? Que a gente vê que, enquanto terapeuta ocupacional, muitas das vezes nós somos assim, aquele elemento de comunicação da equipe. A gente intermedia, né? A gente acaba fazendo esse papel. Então, você falou realmente sobre a comunicação é que é realmente algo assim, difícil. Então, quando eu estava no hospital, por exemplo, a primeira coisa foi uma conversa de 10 minutos com o pessoal da enfermagem, pegando os turnos, só para dizer sobre comunicação, né? Que é isso, é a comunicação. Tem uma hora que você vai falar com a pessoa que não fala, então você precisa usar outras coisas, né? Então, por isso que tem a prancha, mas o foco ser essa interação, né? Talvez nem só a comunicação, mas a interação, né? Que é isso também, né? É o respeito, é considerar a pessoa, né? Eu acho que a gente evolui bastante, né? Porque a gente hoje, as pessoas, esse termo paciente, né? Ele é algo que atrapalha um pouco, porque aquele que fica quietinho, fica no leito,
é o melhor paciente de todos. No mundo. Mas isso mudou muito, né? A gente vê que as pessoas têm uma outra relação com o paciente, né? Então, a gente vai lá para mexer com coisa, bagunçar esse esquema. Existe também, gente, muito juízo, né, de valores. Então, assim, há pouco tempo a gente teve uma situação que a menina, uma moça, e ela está em estado de coma vegetativo, tem pouca interação, mas tem, né, assim, ela consegue expressar o desconforto, ela consegue expressar dor, né, através da própria movimentação, da expressão facial, e até então estava sendo atendida com regularidade, bonitinha, não sei o que, até que apareceu, ela não tinha nem nome, porque ninguém sabia quem era, até que apareceu alguém da família, e que localizou, não sei o que, e aí desabafou a história, contando tudo que a pessoa já tinha feito, que não tinha feito, e aí a equipe montou uma história de que aquela pessoa não era bacana, não era legal, não era uma pessoa que merecia investimento. Então, assim, tinha dias da gente chegar para atender e a pessoa está, sabe, numa situação de higiene absurda. Porque, sabe, deixa lá, não, tipo, não sei se é isso que pensa, mas está tendo o que merece, alguma coisa nesse sentido, e eu não vou perder tempo com essa pessoa, porque não é uma pessoa do bem. Enfim, existe muito juízo de valores, e tudo isso vai interferindo, né, até na comunicação, né, porque aí você percebe que a paciente está precisando de ajuda, percebe, e muitas vezes deixa, porque não é um perfil que agrada, né, como pessoa, enfim. E rótulos também, né? Sim, são muitas coisas quando que a gente chega com alguma nessa relação de uma tentativa de autoextermínio, Sim. e não se sabe, fica tão rótulos, né? Mas aí, Maria Luísa, você quer dar um recadinho final? Falar? A Márcia quer falar um pouquinho sobre a possibilidade do curso? A hora já está avançando, a gente estava com 36 pessoas assistindo, 36, 37, algumas já saíram, então eu sugiro que a gente faça logo a foto, né? Porque pode ter pessoas que estejam com horário e compromisso marcado, então acho que vale a pena a gente fazer logo a foto. E aí a Márcia depois fala, só dá um gostinho, né, do curso que a gente está pensando em elaborar. E aí a gente já pode ir finalizando de fato. Posso já ir falando rapidinho? Sim, pessoal, quem quiser abrir a câmera para fazer a foto, fica à vontade. Então, a gente está montando um curso, provavelmente ainda para esse ano, para abordar as avaliações mais utilizadas no contexto hospitalar. A gente pensou em começar por aí, né? Os protocolos de avaliação, as formas de intervenção para entrar no protocolo, enfim, fazer um curso direcionado a isso, em que a gente tenta, pelo menos, fazer uma troca e fazer, não sei se um treinamento, né? Vai ser online, né? A gente está ainda estruturando como é que ele vai ser, mas a ideia é focar um pouco nas avaliações utilizadas no Hospital Geral, né, que é a minha área de conhecimento, e discutir a respeito dos que são mais interessantes, os que realmente atendem mais a nós, alguns que ainda não estão validados, que são validados em outros países, mas não estão ainda validados no nosso, mas que a gente pode roubar algumas coisas para fazer esse nosso roteiro e aí ter uma avaliação mais legal, mais bacana, funcional para a atuação, tá bom? Seria mais ou menos isso. Então, fica o convite para todos, isso, né? Isso. Vamos à foto, Daisy? Já foi? Vamos lá, preparados? Sim. Abre, todo mundo abriu? Tirou? Tirou? Ok. Então tá. E para, de fato, finalizar, eu não poderia deixar de falar do nosso congresso, convidar todos os terapeutas ocupacionais a se inscreverem no Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional.
né? O primeiro congresso lusófono de terapia ocupacional, então a gente precisa se inscrever, quem puder, né, para se atualizar com as ciências aí, as coisas que estão acontecendo no campo da nossa profissão, e fortalecer cada vez mais a nossa terapia ocupacional, tá bom? Fica com vocês aí para finalizar, tá bom, meninas? Já me inscrevi. Aqui, eu falei para vocês, ó, aqui tá nevando, tá? Eita, fé. Jura? Nossa. Então, tudo branco, não se vê nada do lado de fora. Ai, meu Deus. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos, de todas. A Atoerj agradece a participação. A Atoerj está aberta para quem quiser se entrar em contato, se informar um pouco mais, saber das nossas propostas, dos próximos eventos. Pode acompanhar no nosso Instagram, no Facebook, e acompanhem, porque a gente está sempre com uma proposta, uma novidade, uma proposta, tá? Tem agora essa nossa proposta do curso, tem algumas coisas acontecendo, nós temos uma câmara técnica de gerontologia na Atoerj, também está com umas propostas bem bacanas, temos a parceria com a Isaac Brasil, que a Verinha já colocou, estamos fazendo uma outra parceria com uma outra associação também de geronto, mais à frente a gente vai estar podendo falar mais sobre isso. Então, participem, se aproximem, quem sabe se associem, para cada vez a gente ter uma associação mais forte, né? Com a força dos nossos associados. E muito obrigada, até o próximo evento. E CBTO, hein, gente? Está aí, como a Marilisa falou. A gente se encontrar assim, desse jeitinho, e quem sabe, né, tem uma proposta para Brasília do ano que vem, a gente se vê, se abraçar, né? A gente tem que sonhar. É isso. Se Deus quiser. Bom, gente, muito obrigada. Tá? Obrigada, muito obrigada Márcia, tá? Pela sua participação. Eu que Pela agradeço. sua disponibilidade. Parabéns, Márcia. Gostei muito. Também para vocês. Acrescentou muito para meus conhecimentos. Viu? Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Bom sábado. Tchau. Bom sábado. Bom final de semana. Bom final de semana aí. Tchau. Tchau. Meu Deus.